pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula, agora um novo tópico. Vamos falar hoje na sexta aula sobre algoritmos genéticos, isso mesmo, aqueles algoritmos inspirados na teoria evolucionista ou evolucionária de Charles Darwin, isso mesmo. Algoritmos genéticos são bem interessantes porque, quando combinados com redes neurais artificiais, eles provêm um mecanismo, né, de treinamento não supervisionado bem interessante. Vamos lá, preparados? Pau na máquina! O que efetivamente corrobora com a ideia de utilização do que a gente chama de computação evolutiva, ou seja, algoritmos genéticos, é a possibilidade de otimização de processos que são relativamente complexos e que possuem um grande número de variáveis. Isso é muito importante salientar, né? Quando a gente possui um grande número de variáveis, o processo se torna muito complexo e é aí que a gente consegue ver um grande ganho na utilização da computação evolutiva. E aí uma pergunta que geralmente se faz é o que eu vou otimizar, como que eu vou otimizar esses processos. O princípio básico, né, da computação evolutiva é o que nós chamamos de evolução natural, ou seja, o processo de evolução natural das espécies. Nesse processo de evolução natural, geralmente os indivíduos e as populações também, elas vão competir entre si por recurso, né? O que são recursos aí? Água, alimento, abrigo, isso no caso dos indivíduos, das pessoas, dos seres, seres vivos, né? De uma forma geral, é isso que eles vão competir. Assim, os indivíduos que conseguem, num processo de competição, com outros indivíduos, né, da mesma espécie ou não, mais alimento, água, abrigo, ou seja, mais recurso, ele vai ter uma tendência bem maior, né, de sobreviver e, consequentemente, espalhar os seus genes. Então, é basicamente essa a ideia da computação evolutiva. Aí, a ideia que está por trás dessa utilização da teoria da evolução em computação é o indivíduo mais bem-sucedido na sobrevivência e na atração de parceiros, né, por exemplo, terão relativamente mais descendentes, consequentemente uma capacidade de espalhar os seus genes, né, de forma muito mais intensa. O contrário também é verdade, né? Então, se os indivíduos, né, mais bem-sucedidos têm uma tendência de espalhar os seus genes, os indivíduos mal-sucedidos, aqueles que não, no processo de competição, perdem, eles têm a tendência de desaparecer ao longo do processo. E aí, historicamente, né, a gente tem que, pelo menos, enfatizar algumas coisas. Existem alguns nomes que vêm antes e depois da teoria de Charles Darwin, né, teoria da evolução das espécies. O primeiro deles é Thomas Malthus. Ele viveu por volta de 1800, precisamente entre 1766 e 1834. E aí, como um bom economista, né, pastor, ele era pastor e economista, mas como um bom economista, ele desenvolveu a ideia de economia da natureza e ele é considerado o pai da demografia, né, em virtude dessa sua teoria para controle do aumento populacional. Um outro nome também importante é Jean-Baptiste de Lamarck. Ele era do exército, né, naturalista, e viveu por volta de mesmo período de Malthus, 1744 a 1829, e ele desenvolveu a teoria dos
caracteres adquiridos, né? Ele foi o primeiro a lançar a expressão biologia em sua teoria dos caracteres adquiridos, que agora é desacreditada. Ele achava basicamente que o uso e o desuso ele era transmitido hereditariamente. Se me lembro bem, na escola eu aprendi mais ou menos uma historinha falando, por exemplo, de um felino, né, que utiliza bastante as pernas traseiras para impulsionar. Esse uso intensivo vai fortalecer, esse fortalecimento vai ser transmitido entre as populações que virão. Então, basicamente isso a gente vê hoje que não é uma verdade. Além desses nomes, a gente precisa também de algumas terminologias, né? A gente precisa de alguns termos, as definições de alguns termos. A primeira delas é o que é indivíduo, né? Indivíduo é um simples membro de uma população. E cromossomo? Cromossomo é uma longa sequência de DNA que contém aí vários genes, uma coleção de genes. Um genoma é uma estrutura de dados que codifica a solução, ou seja, uma informação hereditária. Tá? E genótipo é uma composição genética de um indivíduo. Né? Ele representa ali as informações ali de um cromossomo. Fenótipo são as características observáveis de um indivíduo, ou população também, né? Como morfologia, propriedades fisiológicas, comportamentais. De maneira bem simplificada, a gente poderia falar que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Um exemplo que a gente poderia dar disso seria os grupos sanguíneos, né? Os grupos sanguíneos eles são formados em virtude de hábitos dos indivíduos, principalmente alimentares, e também de sua relação com os ambientes, né? Das interações desses indivíduos com o ambiente. Ele me dá então determinados tipos sanguíneos. A teoria da evolução, né? É o cerne do que baseou a computação evolutiva. Nós temos aí, então, a teoria de Charles Darwin, ou Charles Robert Darwin. Né? Ele viveu entre 1809 e 1822, e em 1859 ele publica o seu livro mais conhecido, A Origem das Espécies. Então, tem lá essa frase aqui, ó, dele, né? Essa frase aqui, ó. As espécies evoluem pelo princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto. Então, esse termo aqui, ó, sobrevivência do mais apto, é exatamente esse ponto, né, esse ponto principal que a computação evolutiva ela vai construir os seus algoritmos. E por fim, acho que um nome que não deve deixar de ser falado é do Gregor Mendel, né? Ele é considerado o pai da genética. Ele fez lá os seus experimentos com cruzamento genético de ervilhas, né? Não sei se vocês se lembram lá do ensino médio, nós aprendemos lá ervilha lisa, ervilha rugosa, né? Lembra? A combinação delas, né? O que acontecia e assim por diante, né? Então, a teoria da evolução começou a partir dessa conceituação integrada da seleção natural com a genética. Então, ele é considerado o pai da genética. E com essas definições, né, em mente, a gente consegue, então, passar para uma utilização desses conceitos, né, para um contexto mais computacional. Essa animação aí, o final dela é bem surpreendente. Né? Bom, algoritmos genéticos, basicamente, então, são
técnicas de busca e otimização. E a metáfora da teoria da evolução das espécies é iniciada pelo fisiologista e naturalista inglês Charles Darwin, né? Foi desenvolvido, então, em termos computacionais por John Holland, em 1975, e os seus alunos de mestrado e doutorado. Também foi popularizado, né, por David Goldberg em 1989. Então, como a gente pode perceber, trata-se, né, de uma área bem recente, né, de estudos. E aqui, nesse texto aqui, a gente consegue verificar, né, como que se dá a interação natural e artificial dessa área específica. Então, a genética natural e a genética artificial. Então, aqui na genética natural, nós temos cromossomos. Na genética artificial, ou seja, na computação, a gente vai trabalhar esses cromossomos como sendo strings, né, conjunto de caracteres. E esses caracteres podem ser binários, podem ser letras, podem ser números, né, e assim por diante. O genótipo, né, que é o conjunto dos cromossomos de um indivíduo, eles vão ser estruturas, né, um conjunto de strings. Os fenótipos, né, que são os organismos formados pela interação da carga genética no meio ambiente, eles vão ser, então, a decodificação de estruturas e um conjunto de parâmetros que vão formar, basicamente, uma solução em particular. Os genes, né, vão ser, então, partes daquela string. Os alelos, né, que são proteínas que compõem o DNA, vão ser cada um dos bits que vão compor essa string. E o meio ambiente vai ser, basicamente, a nossa função objetivo. E aí, então, em termos de otimização, a gente vai tentar fazer, então, um processo de otimização, que vai ser a busca da melhor solução em um dado problema. Vai consistir, então, em tentar várias soluções e usar a informação obtida para conseguir soluções cada vez melhores. Um exemplo disso se a gente pegar lá aquela imagem, né, de uma TV, né? Lembra aquela TV? A gente tinha aqui a TV, né? TV. Desculpa aí, desenhar com o mouse não é fácil, né? Lembra a TV? Aí tinha lá aquelas duas antenas em cima da TV. Aí a gente pegava lá as duas antenas e tentava vira para cá, vira para lá, vira para cá, vai, etc. E para tentar uma imagem melhor. Então é basicamente isso que a gente vai fazer no processo de otimização. A gente vai tentar alcançar uma boa imagem, ou seja, a melhor solução, dentro de alguns parâmetros, ok? A otimização, então, também vai seguir algumas técnicas, né? Técnicas de otimização, e elas vão geralmente apresentar um espaço de busca, ou seja, aquele conjunto, né, de possíveis soluções para um determinado problema, e vamos ter uma função objetiva, que basicamente é ela que vai nos nortear, principalmente com alguns indicadores, falando, ó, temos que ir para cá ou para lá, melhorar ou não determinadas gerações. Geralmente, esses algoritmos são estocásticos, ou seja, é aquilo que não se consegue determinar, ou seja, não tem uma sequência, não é linear, ele é basicamente aleatório, a gente nunca sabe qual vai ser a solução ou a próxima solução. Trabalha com uma população de soluções de forma simultânea, que a gente vai chamar isso de geração, e utiliza apenas informações de custo e recompensa. Consequentemente, ele não vai requerer nenhuma outra informação, como, por exemplo, o gradiente que nós tínhamos que ter lá nas redes neurais artificiais para efetivamente nos guiar. Se a gente tem que ir para baixo, para cima, lembra? Descida do gradiente. É basicamente isso, ok? E mais algumas características, né, desses algoritmos. Eles são fáceis de serem implementados, fáceis no sentido computacional, né? Não exigem tanta
Os algoritmos não são complexos, são fáceis de serem entendidos, vão se adaptar bem à maioria dos computadores, bem mais em computadores paralelos, vão ser facilmente hibridizados com outras técnicas, como, por exemplo, as próprias redes neurais, e vão funcionar com parâmetros contínuos e discretos. Serve para quase tudo, né? E aqui, olha, a gente vê basicamente como que são as etapas de funcionamento de um algoritmo genético. Então, a gente parte de uma população inicial. Opa. Ficou feio aqui, né? Então, a gente parte de uma população inicial, e geralmente essa população inicial é dada aleatoriamente. Eu faço um processo de avaliação quanto à função objetivo, né? Se eu já cheguei nessa primeira população inicial, aí eu passo, entendo que seria a população final, mas geralmente isso não acontece. Faço um processo de seleção dentro dessa população aqui, entre esses indivíduos, faço um processo de reprodução, chego a uma nova geração, uma nova população. Faço novamente a avaliação e eu vou desenvolvendo esse ciclo aqui até um determinado ponto onde eu chego a uma população final. Tá? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, conceitos básicos aí que permeiam os algoritmos genéticos são que eles manipulam uma população de indivíduos. Cada um dos indivíduos são possíveis soluções do problema. Quando eu faço aquelas combinações, eu aplico crossover, ou seja, eu faço a combinação de um ou outro indivíduo, que vão produzir, então, filhos que podem ou não sofrer um processo de mutação. Mutação são pequenas variações que alguns indivíduos, geralmente por volta de 1% dos indivíduos, sofrem ao longo de um processo de reprodução, um processo de perpetuação dessa espécie, né? As populações então evoluem através de sucessivas gerações até encontrar essa geração ótima, beleza? Algumas aplicações são as mais variadas possíveis, né? Otimização de funções matemáticas, otimização combinatória, como por exemplo o caixeiro viajante, problema de empacotamento, né? Job scheduling, né? Aprendizado de máquina, geralmente aqui combinado com redes neurais artificiais. A gente vai ver depois dessa aula aqui um exemplo disso, tá? E outros projetos. Então, por exemplo, só um exemplo bem simples de modelagem, né? Lembra dos problemas das N rainhas, né? Então, a posição de cada rainha, ela pode ser dada como uma subcadeia, né, de um cromossomo. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu vou ter que colocar uma rainha em cada uma das colunas, ok? Então, eu vou interpretar aqui, ó, cada uma dessas posições aqui como sendo de uma determinada coluna. Então, essa posição aqui vai ser qual? Vai ser a 0, 0, ok? Essa posição aqui, 0, 1. Essa próxima aqui, a 1, 0. Tá ficando horrível, né, a letra. Desculpa aí, não tenho muito controle com o mouse. E essa última aqui, 1, ok? Então, eu vou determinar. Então, aqui ó, eu tenho a posição da rainha 1, certo? Ela está posicionada onde? Em 0, 1, olha lá, 0, 1. A segunda rainha está posicionada na posição 1, 1. A terceira rainha na posição 0, 0. E a quarta rainha está posicionada na posição 1, 0, ok? Então, aqui, olha só, eu tenho um cromossomo, né, uma subcadeia do cromossomo, que eu vou utilizar, então, como um indivíduo. Então, esse indivíduo aí,
ele faz parte então, de uma possível solução, né, desse problema das N rainhas. No caso aqui, N igual a 4, ok? É lógico que eu já estou trabalhando com um indivíduo, uma solução, né? Um indivíduo que traz uma solução para o problema. Mas, né, a gente pode começar com um indivíduo totalmente novo, totalmente... começar com o indivíduo 00, 00, 00, 00, tá? E aí o cruzamento desse indivíduo com o cruzamento de um outro indivíduo, 1, eu vou, então, tendo outros indivíduos que vão me dando posições variadas aqui dentro desse tabuleiro. E com isso eu vou chegando a uma otimização. Cada rainha em uma determinada posição correta, ou seja, que não é atacada, e vale um ponto a mais. Então, aquele indivíduo tem um maior valor de um outro indivíduo que tenha rainhas todas numa mesma coluna, por exemplo, né? E assim eu vou fazendo novas gerações e otimizando o processo até chegar a possíveis soluções. Vamos pegar um exemplo então de um algoritmo genético binário, né? Então, a sua sequência de execução basicamente seria essa daqui, ó. Gerar uma população inicial, avaliar cada indivíduo da população. Enquanto esse critério de parada não for satisfeito, eu vou fazer o quê? Selecionar indivíduos mais aptos, criar novos indivíduos aplicando crossover e mutação, armazenar esses novos indivíduos em uma nova população e aí fazer a avaliação desses novos indivíduos para verificar, né, o grau de se eu atingir ou não a minha função objetiva, tá? Então é basicamente isso. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos pegar um probleminha aqui, ó. Probleminha de matemático, né? Aonde eu vou tentar fazer com que um algoritmo genético encontre, né, o valor máximo de uma função. A função é essa daqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Então, dado um x, eu vou obter a resposta aqui de x ao quadrado, desculpe, né? Aonde, então, o x vai variar de 0 a 31, ok? Então, ele vai aqui, ó, de 0, não dá para ver aqui, mas aqui atrás está 31, ok? Tudo bem? Então, vamos ver como que isso funciona. O cromossomo, então, como a gente já falou, ele pode assumir diversas formas. Ele pode ser uma cadeia de números reais, uma cadeia de bits, vetores inteiros, estrutura de dados, né? A aptidão vai estar associada, né, basicamente, com boa solução que eu consigo ali representa. Eu posso ter essa aptidão igual à função objetivo, utilizar algum tipo de escalonamento ou ranqueamento. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar a mesma função objetivo, aqui, ó, como aptidão. Os cromossomos vão variar de 0 a 31, ou seja, sequências de bits de 5 bits, aqui no caso, né, 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1. Isso aqui, ó, convertido, né, isso aqui em binário convertido, vai dar 31, né? Tudo bem? Então, como que eu faço? Eu aplico um valor aqui, né? Aqui, por exemplo, estou aplicando o valor 2, né? Valor 2, valor 2. Valor 2. Não, desculpe, valor 3, valor 3. Oh, não sabe binário. 1, 0 é 2, né? 1, 0. Aqui é o valor 3, ó, valor 3, né? Então, f de 3, 3 ao quadrado igual a 9, né? Então, é basicamente isso que a minha função, a minha aptidão vai selecionar ali, o critério de seleção. Então, ela vai partir de uma seleção como se fosse um processo natural, ali de seleção natural. Os melhores indivíduos, né, aqueles que vão ter maior aptidão, ou seja, maiores valores, né, os valores maiores na minha função,
efetivamente vão ter maior aptidão, que vão gerar então novos filhos por meio de crossover e mutação, e vão então dirigir esses algoritmos para uma posição melhor no espaço amostral ali, né? Ou seja, aquela ideia de uma curva que vai atingir o ponto máximo aqui em cima, ok? Outros tipos de seleção são essa aqui, ó, proporcional aptidão ou torneio. No nosso caso, vai ser a própria função. Então, aqui, olha só, nós temos uma primeira população inicial gerada de forma aleatória. Uma vez gerada essa função aleatória, eu vou fazer, então, encontrar x. Então, converto esses números aqui, ou seja, esses cromossomos aqui em números. Pego esses números, que são x aqui, aplico na f de x, obtenho o valor. Faço a somatória de todos esses resultados aqui e tenho um determinado valor. Esse valor aqui, né, dessa somatória, eu divido cada um desses valores por essa somatória e vou obter o quê? O percentual correspondente a esse valor no total. Faço isso com cada um deles, ó, divido isso por isso, dá isso, né? 19%, 17% e 8,7%. Muito bem. E aí, então, como é que eu posso fazer a seleção de novos indivíduos? Aí eu posso utilizar, sei lá, um processo como o do Silvio Santos, né? Pego lá uma roleta, faço a distribuição por área, né, de cada uma dos indivíduos, né? Então, como esse aqui tem um percentual maior, né, de 54%, ele vai ocupar uma área maior, correspondente a 54%, A2 a 19%, A3 a 17% e assim por diante. O que acontece? Quando eu rodar essa roleta aqui, vai existir o quê? A probabilidade desse A1 aqui ser sorteado mais vezes, pelo seu próprio tamanho, não é isso? Então, hipoteticamente, depois eu fiz essa rolagem aqui, né? Rodei essa roleta, e aí então foram selecionados hipoteticamente aqui, ó, 2 vezes A1 e 2 vezes A2, ok? Isso só hipoteticamente. Eu vou pegar esses indivíduos aí, vou escolher 2 ou 3, no caso 3, e vou pegar o melhor indivíduo naquela combinação. Vou aplicar o crossover e mutação. Como que eu faço crossover? Geralmente, eu faço uma secção nos pais e faço o quê? A inversão aqui, ó. Esse vai combinar com esse e esse com esse, tá vendo? Então, os filhos vão ser resultado dessa combinação aqui, ok? E aí, para alguns indivíduos, eu aplico o processo de mutação, ou seja, eu altero o que era 1 vira 0, aqui no caso. Aqui, ó. Então, apenas o segundo bit passou no teste de probabilidade e foi alterado, né? Ocorreu a mutação. E aí, né, aqui no caso, a mutação acontece dessa forma. Então, aqui, olha, só exemplificando, isso aqui também hipoteticamente, tá? Porque isso aqui acontece aleatoriamente, ocorre de forma aleatória, até mesmo para que exista uma mutabilidade, né, no processo. Então, aqui eu tenho o processo de mutação, ok? Aqui, olha só, eu fiz o corte nesse lugar aqui, né? Você está vendo? Cortei aqui e alterei. Muito bem. E aí eu fiz em alguns desses indivíduos aqui o processo de mutação, obtendo uma nova população. Pego essa nova população, faço a mesma coisa, encontro o x, encontro f de x, calculo as probabilidades, monto a roleta, faço seleção novamente, e aí eu vou obtendo a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração e a quinta geração. Ó. Se vocês perceberem aqui, ó, a quinta geração já chegou, na sua maioria dos indivíduos, ao resultado esperado, ou seja, a solução
do problema. Qual que era a solução do problema? Atingir o máximo da função, que é basicamente o valor mais alto, que é 31, que foi conseguido aqui, então, com esse, com esse valor, 31, ok? O crossover ele pode ser feito de diversas formas, né? Utilizando vários pontos. Aqui eu estou usando 2 pontos, poderia usar mais pontos, poderia usar mais pontos, ou seja, aqui um crossover de N pontos, no caso aqui, 4 pontos, né? Então eu posso usar o crossover das maneiras mais diversas possíveis, é lógico que tendo sempre o bom senso para fazer o processo de mutação, aí no caso, né, adequado para que gere, né, efetivamente novos indivíduos que vão tender a uma possível solução, ok? Aqui um crossover uniforme, né, onde 50% do filho 1 vem do pai 1 e 50% do pai 2 e assim por diante. Né? Mais um exemplo, vendo rapidinho, que a gente já está com o tempo quase estourando aqui, são 40 minutos, né? Que a gente tem para falar aqui. Nós temos aqui, então, uma outra função que apenas olhando isso daqui, x seno de 10πx mais 1, é muito difícil da gente tentar encontrar o máximo da função, apenas observando essa expressão, principalmente com os valores, né, tendo um intervalo aí de -1 a 2. Daria mais ou menos isso aqui, ó, só para a gente entender, tá? Então eu estaria lá um gráfico aonde eu tenho mínimos locais e eu quero chegar a esse máximo, desculpa, mínimos locais, não, máximos locais, e eu quero chegar nesse máximo global aqui, ou seja, apenas de observar aquela expressão é muito difícil. Observando o gráfico resultante é fácil de a gente chegar, né? Então, nós fazemos basicamente a mesma coisa, né? Criamos um algoritmo, né? Por meio de uma função, aí no caso multimodal, um problema de otimização global, não pode ser resolvido pela grande maioria dos métodos de otimização convencional, mas por algoritmo genético a gente chega, a gente cria lá um bit de 22 bits, desculpe, um cromossomo de 22 bits, né, para representar a variável x. Então, isso aqui então vai representar o valor de 1 a menos 1 a 2, né, que é o nosso intervalo, menos 1 a 2. Só que agora ele vai... por que esse cromossomo tão grande? Né? Porque nós precisaremos representar aqui números em ponto flutuante. Né? Então aí a gente tem a representação em 22 bits, né? E 3E, né? Lembra daquele forma de representação de ponto flutuante? Né? Então é isso que a gente vai utilizar. Aí nós convertemos esse valor num número, aplicamos esse número naquela função e obtemos o resultado. Uma primeira população, a população inicial gerada, né, nós não temos tendência nenhuma, né, fazemos essa geração aleatória e com o tempo a gente vai vendo, né, que uma primeira geração, né, não traz nenhuma melhoria. Só na 25ª que a gente vai, nesse caso específico, né, nessa execução desse algoritmo, é que a gente consegue observar uma tendência aqui de indivíduos que vão encontrar o máximo global. Já na 15ª geração, a gente consegue já encontrar o ponto máximo, mas a tendência só vai existir a partir daquele ponto. Um ponto que deve ser ressaltado é o elitismo. O que é elitismo? Elitismo é você perpetuar as características de um determinado indivíduo, o melhor indivíduo, aquele mais apto, ao longo de sua
suas gerações ali futuras, ok? O processo de mutação, principalmente o processo de mutação, tende a reduzir esse elitismo, tá? Então, quando a mutação é muito grande, né, eu reduzo as características de uma geração para outra, ok? Isso é bom em alguns casos, ruim em outros. Naqueles 2 casos que nós fizemos aqui de otimização matemática, o elitismo é muito importante. Em outros casos, né, a gente vai ver que ele não é importante. Aqui a gente vê, por exemplo, um programa de otimização com elitismo e sem elitismo. Então a gente depende aí do problema, né, da função objetiva. Aqui a gente chegou certamente a uma solução mais rápida, né, do que sem elitismo, mas às vezes a gente perde algumas informações nesse processo aqui. Então, o que é melhor com elitismo, sem elitismo, a gente vai ter que selecionar isso ao longo do processo de treinamento dos nossos algoritmos. Okay? Alguns dos critérios de parada, né? O mais frequente é o número de gerações, então eu vou rodar lá 1000 gerações, e aí eu vou ver os indivíduos resultantes depois de 1000 gerações, por exemplo, né? 10 gerações já poderiam ser também, e assim por diante. Eu também posso ter o critério de encontrou a solução, né? Se essa solução é conhecida. Quando eu perco a diversidade, ou seja, eu não tenho mais características comuns nos indivíduos de gerações futuras, eu posso então parar, voltar e começar tudo de novo. Ou então existe uma convergência muito grande para uma determinada solução. No caso daquele de f de x ao quadrado lá, a gente teve rapidamente ali uma convergência de valores. Okay? Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa 6ª aula, né? E agora nós, então, finalizamos ou fechamos esses principais tópicos de inteligência artificial. Na próxima aula, vamos dar uma recapitulada, né? Uma revisão de Python, para depois nós juntarmos os 2 conhecimentos, ou seja, a inteligência artificial com a programação. Ok? Abraço, tchau!